Estados Unidos. E aí juntou, sabe? Eu tava fazendo a escolinha de basquete, tinha rolado ali o PAN, então o basquete estava em evidência. E ali eu comecei a me interessar por basquete. E quando chegou o fim dos anos 80, na virada ali para os 90, eu já no Rio, de volta, comecei a acompanhar a NBA. E era aquele momento que, para quem tem a minha idade, assim, vai lembrar que eram as transmissões em TV aberta, na Bandeirantes, Luciano do Vale, Álvaro José, enfim. Cara, aquilo era maravilhoso, né? Porque era um mundo completamente diferente do de hoje, né? Hoje você, se você quiser, você assiste a todos os jogos da NBA. Todos os jogos da temporada regular. Todos estão disponíveis para assistir no aplicativo lá da NBA, que você paga lá uma assinatura e você consegue ver todos os jogos ao vivo. Eles acontecem ao mesmo tempo, você pode ir vendo, pulando de um pro outro, enfim. Naquela época, não. Naquela época, você tinha um jogo na TV aberta na semana e para saber o resultado dos outros jogos, olha que maluquice, você tinha que comprar o jornal na banca, sendo que o jornal, como os jogos da NBA são tarde, né, tarde da noite, não dava tempo de incluir no dia seguinte do jornal. Então você tinha que comprar o jornal de 2 dias depois para saber o que aconteceu 2 dias antes. E vinha uma notinha lá, resultados da NBA. Atlanta Hawks, 88, Boston Celtics, 90 e tanto. E você ia vendo ali os resultados. Mas eu comecei a me interessar aí. E nessa época eu morava na Tijuca, no prédio onde a minha mãe mora hoje, e tinham 2 irmãos, Cristiano e Maurício, meus vizinhos no prédio do lado, que já gostavam de NBA também, e a gente passou a ver junto. E na época eu fiquei muito fanático pelo Chicago Bulls, porque eu comecei a acompanhar em 90, que é um ano antes do primeiro título do Chicago Bulls. O Chicago ganha o primeiro em 91, né? E, cara, quando o Chicago ganha o primeiro título, eu virei Chicago, assim como eu era o Fluminense, eu era Chicago naquela época. Depois eu perdi um pouco isso do basquete. Hoje eu não torço, assim, pelo Chicago nem por nenhum time. Mas na época, cara, eu lembro que em 93, no terceiro título do Chicago, que é um título, uma final contra o Phoenix Suns, que é decidido numa bola do John Paxson de 3 nos últimos segundos, eu lembro de sair correndo pela casa e abrir a janela e gritar pelo Chicago, uma coisa maluca, assim. Eu jovem ali, né, devia ter, sei lá, uns 20, menos de 20 anos, e gritando que nem um louco. Então, ali o basquete me pegou, e a partir dali eu passei a acompanhar a NBA direto, e mais adiante eu só fui trabalhar com basquete quando eu lancei o blog, que eu citei aqui, o Rebote, e foi em 2002. Então você vê que passou uma década, e mais de uma década, porque eu comecei no jornalismo e não tinha nada a ver com basquete. Trabalhei no caderno de literatura, trabalhei com cultura, depois fui para política. Só que teve um momento que eu virei editor de política no Jornal do Brasil. Eu tinha 23 anos, o que é uma insanidade, você botar uma pessoa de 23 anos para ser editor de política de um jornal de grande circulação. Eu não tinha nenhum preparo para isso, mas o Jornal do Brasil tinha essas maluquices na época. Tava já em crise, então tava valendo qualquer coisa. Aí me botaram lá, tu vai ser editor de política. Eu falei, tá bom. Só que aí eu deixei de ser repórter, então eu parei de escrever. E eu sempre gostei muito de escrever. E eu fiquei meio preocupado. Eu falei, pô, não quero parar de escrever. Então eu queria arrumar alguma coisa para eu escrever. E era a época do lançamento dos blogs. Então, blog, ferramenta de Blogspot. Quem é velho aí que nem eu sabe o que é Blogspot. Quem não sabe, depois dá um Google aí para procurar. Mas enfim, era ferramenta de blog. E aí eu falei, bom, já que eu não vou mais escrever no jornal, né, como editor, eu lancei um blog e vou escrever sobre NBA, que é um tema que eu gosto, e lancei o blog. E eu escrevia todo dia um textinho sobre NBA. E esse blog durou quase 10 anos. E a partir daí que eu entrei e comecei a trabalhar com basquete. A TV veio depois, enfim. Que aí foi aquela história lá de 2006, que a gente pode entrar nela aí, mas o comecinho foi com o blog ali. Mas eu comecei a gostar de basquete em Manaus, no fim dos anos 80. E por que o Rebote acabou? Essa é uma boa pergunta, cara. O Rebote acabou... Essa é uma história um pouco triste. Eu adorava fazer o Rebote. Perdão. O Rebote... Não, mas é bom porque tem a ver com jornalismo também. Em 2006, eu entrei pra Globo, né? Pra trabalhar no esporte da Globo, no Globoesporte.com, hoje chamado de GE. Enfim, Canedo já esteve aqui, trabalhei com ele lá. Enfim, o Pedro Moreno também trabalha lá no grupo. Eu me sinto honrado que você realmente estudou a história do nosso Não, podcast. o podcast é maravilhoso, cara. Já tinha ouvido, o episódio dos garotinhos já tinha ouvido, enfim. E aí moral. agora, antes de vir, eu fui lá pra dar uma checada nos outros convidados também, né? E, cara, quando eu entrei, foi o seguinte, me chamaram pra fazer um teste. Eu tava em casa 11h30 da noite, tocou meu telefone e era um cara do Sport TV. Aqui é fulano do Sport TV. Aí eu achei que era pra vender TV a cabo, sabe? Assinatura de TV a cabo. Pô, 11h30 da noite. Aí eu falei, quase que eu falei, não tô interessado não. Mas eu fiquei ouvindo o cara e era isso. Era o Emanuel Castro, que era um grande chefe lá do Sport TV, me chamando pra fazer um teste, porque em 2006 ia rolar o Mundial de Basquete Feminino em São Paulo. E aí, ele falou, você quer fazer um teste pra ser narrador?
Aí eu falei, caramba. Porque eu tinha ido no Redação Sport TV antes, por causa do blog. O Aidano, que também esteve aqui, Aidano André Mota, ele trabalhava comigo no JB. Um dia eu precisou de alguém para falar de basquete nos 5 minutos finais lá do Redação Sport TV, Marcelo Barreto que apresentava. Não essa etapa do Marcelo Barreto, a primeira lá atrás. Que era uma logo até meio marronzinha, não era? Que parecia um jornal mesmo. E aí o Barreto me chamou para ir lá. E eu fui lá e o Emanuel viu essa minha participação e aí me chamou para fazer esse teste que eles estavam precisando. E na verdade não era narrador. Depois eu fui saber que era para ser comentarista. E não tinha nada a ver com o Mundial de Basquete, é porque ele não podia falar o que era ainda. Mas ele falou, você topa fazer o teste? Aí, cara, nessa hora, você fala que topa. Porque se você pensar 5 segundos, você não topa. Porque eu nunca tinha feito nada disso e tal. Então eu falei, topo. E desliguei o telefone em prantos, assim, quase, né? Falei, caramba, a Globo quer que eu faça um teste. E eu já tinha o blog. E aí fui lá, fiz o teste. E no terceiro, quarto teste, eu lembro que o teste que eu fiz, ele falou assim, você vai para a redação da Globo, do Jardim Botânico, e você vai narrar um jogo do Pan-Americano, acho que de Santo Domingo, era Brasil e República Dominicana. E aí, beleza, aí o que eu fiz? Porra, eu fui estudar o jogo todo, né? Eu achei o jogo, vi, anotei as escalações e tal, cheguei lá cheio de papel. Aí cheguei lá, ele botou um outro jogo, de propósito. Um jogo que não era aquele que ele tinha falado. E era um jogo que eu não conhecia ninguém. Sabia os jogadores da seleção brasileira, mas era contra uma outra seleção. E aí eu fui meio no improviso ali, a ideia era essa, era saber como eu me sairia no improviso. E aí, cara, passaram 2 semanas, ele me ligou de novo e falou, não, eu gostei do seu teste, quero que você faça outro. Aí fiz outro, depois fiz um terceiro. E aí no quarto teste ele me explicou o que era de fato. A Globo.com tinha comprado os direitos para transmitir NBA na internet, isso em 2006. Numa época que não tinha transmissão de internet ainda no Brasil, era muito raro, assim, eram coisas... A internet ainda era ruim para transmissão ao vivo de streaming, né? E aí eu fui lá e fui fazer o último teste, que foi com o Rob Porto, que estava saindo da ESPN, vindo trabalhar no Sport TV, e eu não sabia. E o Rob Porto, cara, era o cara que... Porra, eu ouvia o Rob Porto desde moleque, né? Nas transmissões da NBA e tal. E eu nervosíssimo, né? Caramba, o Rob Porto vai ser o narrador. E aí fui lá fazer, e eu lembro que eu pensei assim, pô, vou fazer o teste com o Rob Porto. Se os caras querem que eu seja comentarista, eles devem imaginar que eu sei tudo de cabeça. Então eu não posso levar cola, não posso levar nada anotado. Olha o que eu pensei na época, né? Depois eu vi que não era nada disso. Aí eu levei um papelzinho do tamanho desse guardanapo aqui, com todas as minhas anotações pequenininhas assim, falei, vou deixar discretinho na mesa. Rob Porto chega, senta do meu lado, abre a pasta, espalha um monte de papel na mesa, assim. Aí eu falei, então tá tudo bem, se o Rob espalhou um monte de papel, tá beleza. E o Rob ali foi muito generoso comigo e depois virou um grande amigo até hoje. O Rob foi a pessoa mais importante pra mim nessa trajetória aí com basquete. É um cara, pô, fenomenal. E depois passei a trabalhar com ele no Sport TV tempos depois, né? Mas aí eu passei, fui selecionado e eu fiquei 3 anos fazendo essas transmissões ao vivo na internet, 2 jogos por semana, ali dentro da Globo.com. Era na internet, só que assim, você tinha que ser assinante da Globo.com e ainda assim tinha que comprar o pacote. Ou seja, ninguém via. Não tinha ninguém vendo aquilo ali. A nossa audiência era tipo de 50 pessoas, 70 pessoas. Que pra audiência de coisa não é nada, né? Ah, mas na época 70 pessoas era um colosso. Não, e era muito bom, porque assim, os chefes também não viam. Então a gente podia fazer o que a gente queria ali. E o Rob, naquela época, já era assim, cara. O Rob, assim, transmissão de Natal, beleza, o Rob levava rabanada, botava na mesa, porque tinha vídeo, assim, era tudo, tinha uma bancada. Aí levava gorrinho de Papai Noel. Era uma transmissão completamente zoeira. Mas, cara, foi um dos períodos mais divertidos, assim, da minha vida. E de muito aprendizado também. Eu não consigo nem imaginar o padrão Globo sendo aceitável e ter uma rabanada na mesa. Era zero padrão Globo aquilo ali, porque os chefes não viam a transmissão. Então a gente podia fazer o que a gente queria. E era uma equipe muito legal. Tem no YouTube aí, se botar no YouTube dá pra achar uns vídeos dessa época. Mas cara, foi a primeira vez que eu trabalhei ali como comentarista. E, de fato, em 2006 teve o Mundial de Basquete. E aí eu já estava fazendo essas transmissões ali. E aí foi a primeira vez que eu trabalhei pro Sport TV, na televisão. Então era um Mundial que tinha muitos comentaristas e muitos narradores, porque era um Mundial no Brasil, né? Um Mundial feminino. E ali eles me chamaram para também ser comentarista. Tinha tanto comentarista nessas transmissões do Sport TV que não tinha lugar para mim na cabine de transmissão. Eu tinha que ficar na quadra. Então eu era comentarista, só que da quadra. Eles me chamavam e eu lá da quadra aparecia comentando o jogo, assim. E foi muito, muito legal, cara. Esse período foi aí que eu conheci o Bola Presa, nessa história que eu contei. E, cara, foi um período incrível, assim. Foi assim que eu comecei a trabalhar ali com basquete. E aí, quando acabou a primeira temporada da NBA ali, né, das transmissões, eu fui aproveitado na redação do Globoesporte.com
como para ajudar ali nos esportes olímpicos e tal. E ali eu comecei essa trajetória ali dentro. Eu fiquei nos esportes olímpicos do GE, sei lá, quase 5, 6 anos ali à frente da equipe. Então foi um período muito legal. Cobri a Olimpíada de Londres ali, que foi muito bacana. Só que você era meio que especialista em basquete, posso chamar assim? É isso. Ou o esporte preferido era basquete? Enfim, Era futebol e basquete, mas eu trabalhava mais com basquete. Nos esportes olímpicos era onde você tinha mais basquete. afinidade. Eu não sabia nada de nenhum outro esporte. Não sabia nada, zero. Vôlei, natação. Quando eu comecei a trabalhar no GE... Você teve que aprender tudo, tipo assim, com o carro tudo andando? na marra. Eu não sabia quem eram os principais nadadores do mundo, eu não sabia quem eram os principais corredores do mundo, eu não sabia quem jogava na seleção de vôlei do Brasil, não sabia nada. Sabia, claro, assim, um nome ou outro, né? Michael Phelps. Mas, assim, Michael Phelps nem tava ainda nessa época. Tava começando ali, porque era em 2008 ele já tava, né, na Olimpíada de Pequim. Mas assim, sabia esses nomes mais famosos, mas, cara, eu tive que aprender, e depois eu virei editor de esportes olímpicos, né, um dos editores no GE, então eu tinha que aprender na marra. O basquete era o meu esporte, eu ainda cobria como repórter durante muito tempo, mas a cobertura da Olimpíada de 2012, aí já era um período em que eu já estava mais por dentro, porque eu já estava há 4 anos ali trabalhando com isso. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o @Fora do Jogo Cast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.